Flamengo se antecipa a janela de transferências e já começa a avançar por negócios desde agora e tem muita novidade no vídeo de hoje. Se eu fosse você, eu não ia perder. Olha só o que a gente vai falar por aqui. Everton Araújo pode ser trocado por Danilo do Botafogo e a gente vai trazer os detalhes sobre isso tudo. Tem também Flamengo podendo liberar Cebolinha para o Corinthians com uma condição e tem outros interessados também. A gente vai trazer tudo que eu tive informação. Tem Tati Castelhanos com uma novidade ótima para o Flamengo e pode ser importantíssimo para a conclusão do negócio, para a chegada dele no meio de ano. E o Flamengo avançando e muito pelo acordo com Caio Henrique para a lateral esquerda. O Flamengo está tentando antecipar tudo para evitar a concorrência do meio do ano. E eu conversei com uma pessoa e tive acesso a muita coisa para essa próxima janela. Então fica aí que eu vou falar tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão. Irmão, pega a visão pra saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E antes de começar o vídeo, eu vou lembrar vocês para dar o like. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque se você não se inscreve, no dia seguinte você não fica atualizado com todas as notícias do nosso Mengão. E você que tá no celular, arrasta pro lado e dá o hypar, porque isso faz o vídeo aparecer para cada vez mais gente, beleza? Não esquece disso, tem muita gente todo dia entrando aqui que não se inscreve no canal, então não esquece de se inscrever, vai me ajudar e você também vai ficar informado todos os dias. Beleza? Valeu! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão, começando a falar com a agendinha do Flamengo, que jogaria hoje às 6h30 da tarde / noite ali, fazendo Fla-Flu pela 11ª rodada do Brasileirão, porém, o jogo foi adiado pra amanhã. O jogo vai ser no domingo às 6 horas, já teve a polêmica do Flamengo tendo problema lá de logística no retorno de Cusco, né? E aí, depois disso, solicitou a CBF e ao Fluminense, primeiro ao Fluminense, pegou o aval do Fluminense, foram juntos à CBF e fizeram esse adiamento. E aí depois veio à tona que o Fluminense também teve certa dificuldade aí de retorno e é benéfico para eles também esse adiamento. Os torcedores estão fazendo um escarcéu danado, a gente vai até falar de umas doideiras que o pessoal fez aí nas últimas horas, mas o jogo tá tendo muita repercussão para esse lado, mas a gente tem que focar do lado do futebol, um jogo importantíssimo para o Flamengo se manter ali na briga pela liderança e pelas posições superiores do Campeonato Brasileiro, né? Flamengo mudou a programação antes do clássico contra o Fluminense, tem treino hoje à tarde, mas o time dessa vez não fica concentrado, se reapresenta amanhã de manhã e vai ter a ativação muscular ali, o treinamento no dia do jogo que o Leonardo Jardim implementou no Flamengo, mas dessa vez, excepcionalmente por conta dessa semana mais conturbada, os jogadores não ficarão concentrados. Então, uma informação aí de diferença em relação ao pré-jogo das outras semanas, né? Tem uma informação legal também que Everton, Cebolinha e Saul já fizeram parte do treinamento com o restante do elenco nessa sexta-feira. Então, a dupla segue o planejamento do departamento médico. Ainda não tem uma data específica de retorno. Inclusive, o Saul tem a expectativa de retornar, inclusive, antes do Everton Cebolinha. A gente vai acompanhar aí, porque pode ser um cara que depois que estiver em forma pode ajudar muito ao Flamengo, mas a minha previsão é o Saul estando na ponta dos cascos, né, como se fala, depois da Copa do Mundo. Ele até então deve entrar nessa fase de transição, treinar com bola, entrar um pouquinho nos jogos até a Copa, durante a Copa treinar bastante e no segundo semestre já estar 100% e com tudo. Então, vamos ver no que vai dar, se essa previsão minha vai ocorrer, ou de repente pode ser que precise utilizar ele com mais intensidade já antes da Copa, né? Vamos falar rapidinho aqui de uma entrevista que o Leonardo Jardim deu pro Flamengo Cast, o podcast lá da Flamengo TV, falou sobre o Danilo, capitão do Flamengo. Danilo, um dos capitães ali do Flamengo, né? Danilo está naquele pequeno grupo de jogadores que sabem envelhecer no futebol. Muitos não sabem envelhecer porque querem jogar aos 35 a mesma coisa que jogavam aos 30 e aos 25. Danilo quer jogar, mas ele sabe que a sua qualidade e o impacto dentro da equipe é maior do que somente jogar. E aí ele falou também
o Leonardo Jardim, sobre o momento que ele já acompanha o Flamengo há muito tempo, desde a época do Jorge Jesus. Eu acompanhei muito o Flamengo por conta do Jorge Jesus, um amigo. Eu vi aquela primeira final da Libertadores, foi difícil, eu fiquei acordado e mandei mensagem de parabéns pra ele. Tá aí o Leonardo Jardim fazendo essas falas ali. Eu tirei só as falas mais importantes pra gente não se alongar muito aqui. Vou falar rapidinho do YouTube Shopping, que tá passando um monte de produto maneiro aí na sua tela. Tem camisa do Flamengo, tem troféuzinho da Libertadores, tem miniatura também do cavalinho ali do Fantástico, tem urubuzinho, miniatura de urubu também, estátuazinha, muita coisa maneira, copo que eu separei e coloquei aqui pra vocês. Você clicando vai ser direcionado para um dos sites parceiros do YouTube, pode ser a Magalu, a Shopee, Mercado Livre, entre outros sites, e lá dentro você adquirindo ou o produto que tá aparecendo no anúncio ou qualquer outra coisa lá dentro do site, se você tiver entrado pelo meu link, você me dá uma moral muito grande e continua me incentivando a trazer conteúdo do Flamengo todos os dias, com todas as notícias de bastidores e de transferências do Mengão aqui pra vocês. Então, tá precisando de qualquer coisa, tem o lançamento do manto 1 branco, né, que não é mais manto 2, também vou deixar aqui pra vocês, beleza? Me dá essa força aí. Vamos seguindo? Pra falar sobre esse desespero aí dos tricolores, né? Teve gente, uns influencers aí do Fluminense fazendo vídeo no banheiro, cagando, não sei quanto tempo, gritando no banheiro, se descabelando. Teve tricolor botando o próprio Fluminense no Procon por conta do adiamento, ele já tinha comprado ingresso. Tem uma galera também, aí é um pouquinho mais sério a se falar, uma galera de caravana, né? Que vem de outros lugares, e aí só poderia no sábado, não pode no domingo, aí tá uma confusãozinha aí de reembolso, mas o Fluminense acatou e tá tendo essa dorzinha de cabeça aí. Mas acho que pro bem do espetáculo, como eu já trouxe no vídeo de ontem, foi importante aí essa mudança, né? Mudando de assunto, agora também tá rolando a informação de que o Nubank adquiriu os naming rights lá do Allianz Parque, vai mudar, né, de nome, vai começar a ser gerido pelo Nubank, e aí a torcida do Flamengo fazendo um movimento aí de saída do Nubank e ida para Nação BRB Fla, que é o banco do Flamengo, uma galera grande fazendo um movimento aí na internet, para você que tem a sua conta, e assim, tem uma galera falando também do lado do Palmeiras, mas que grande diferença vai fazer? Se tiver uma quantidade grande de rubro-negros envolvida, engajada, dá diferença sim. Mas o que eu digo para vocês é o seguinte, analisem as taxas. Aí, tirando um pouquinho o lado do torcedor, a gente precisa pensar no nosso dinheiro. Olha ali o quanto que vai render cada lado, principalmente pra galera que tirar valor de investimento, tirar de um lado e colocar do outro. Olha as taxas, não vai só na base do coração, não, pra depois você não ter o seu dinheiro rendendo menos do que pode render, porque é importante a gente se resguardar e garantir o futuro tranquilo pra gente, pra nossa família, beleza? Vamos passar agora pra falar aqui do mercado da bola, já direto falando sobre essa história de Cebolinha no Corinthians. Que história é essa de Cebolinha no Corinthians? O que eu tenho de informação até agora? De fato, o Corinthians procurou o Flamengo, tendo interesse no Everton Cebolinha, só que ele tá querendo raspado ainda, né? Bem no jargão popular. Por quê? Ele quer chegar a um acordo com o Cebolinha, já começou as tratativas com o staff dele, e além de tudo ele quer chegar a um acordo com o Flamengo para que o Cebolinha seja liberado de graça no meio do ano, com a prerrogativa de que o Cebolinha não está sendo muito utilizado e etc e tal. E aí, dentro do que eu tive já de acesso à informação, o Flamengo não tem interesse nenhum em liberar Cebolinha sem valor de contrapartida, sem um pagamento ali pela liberação, que, óbvio, não seria o valor integral de uma venda, né? O Flamengo pagou lá na casa dos 15 milhões de euros por ele. O Flamengo não cobraria nem perto disso, mas precisa ter ali um pagamento para o Cebolinha ser liberado. Agora, o Flamengo não tem como prioridade essa negociação com o Corinthians, porque ele estaria reforçando um outro time que joga na mesma divisão. Não dá pra dizer um rival direto, porque o Corinthians não figura ali na mesma zona de pontuação do que o Flamengo, mas não deixa de ser um time que tá ali na mesma divisão. E, por outro lado, existem outros interessados que já abrem conversas, não com o Cebolinha, mas com o Flamengo. Isso significa o quê? Que os times estão dispostos a pagar algum valor. E são times da Turquia,
e da Arábia Saudita, o que já suscita uma possibilidade de dinheiro interessante. Agora, para o Flamengo chegar a esse acordo para liberar o Cebolinha, também é necessário que o Cebolinha chegue a um acordo com um desses times. O negócio está andando. Para ele ir para o Corinthians, tem que ter um pagamento razoável para ele ir no meio do ano. Se o Cebolinha acertar com o Corinthians a partir do final de junho e o Corinthians não quiser pagar nada ao Flamengo, vai precisar esperar o fim do ano, porque aí o contrato dele já se encerra. Então, vamos acompanhar e qualquer novidade que eu tenha sobre esse assunto, eu trago aqui para vocês, beleza? Vamos trazer agora aqui a informação do FIFA Friends Plus, que é um FIFA modificado com todos os times do Brasil, tem todos os estádios, todos mesmo, tá? Você pega um time ali fora da 4ª divisão que joga um estadual, tem o estádio perfeito dele, ali com aquele desenho 3D em volta da cidade perfeita, pego no Google Earth, é sensacional. Para você que quiser adquirir, o link tá aqui na descrição, e para você que quer saber mais, tem o meu outro canal, o Lucão Joga, e lá você tem vídeos e todos os detalhes de como funciona o FIFA Friends Plus, beleza? Chega lá para conferir e, gostando, adquire no link aqui da descrição. Vamos lá, vamos falar agora aqui de Caio Henrique. Por quê? O interesse do Flamengo nele já está amplamente divulgado, já saiu em tudo que é lugar, até o Globoesporte.com já trouxe, e a ESPN Brasil também confirmou esse interesse do Flamengo por ele, mas eu consegui uma informação além, nessa conversa que eu tive, que Caio Henrique já avança para um acordo com o Flamengo. Jogador, staff e clube, ainda não acordo com o Mônaco. Por quê? O Flamengo já está entrando nos detalhes de quanto ele ganha por lá, quanto ele estaria disposto a flexibilizar para vir para o mercado brasileiro, para voltar a ter essa visibilidade aí de seleção brasileira, voltar a brigar por títulos diretamente aqui numa liga, e isso pesa muito na escolha de um jogador, e ele hoje tem um salário lá no Mônaco, se a gente converter de euro para cá, que gira ali em torno de 2,7 a 2,8 milhões de reais. Ele seria um dos salários mais altos do elenco se chegasse com esse valor. Porém, existe a informação de que eles estão muito próximos de chegar a um acordo em relação a salários, diminuindo esse montante fixo e aumentando os prêmios por participação em jogos, por assistências e até por títulos. E aí o Flamengo chegando nesse acordo com o jogador, vai faltar ainda a parte do Mônaco, e o jogador hoje, se você for lá no Transfer Market, é um jogador de 28 anos, com um valor estipulado em 15 milhões de euros. O Flamengo tem a ideia de chegar a um acordo ali na faixa dos 10 a 15 milhões, dependendo ali da negociação, qual for o andamento, a quantidade de concorrentes, né? E aí, se o Flamengo consegue já antecipar esse acordo antes da janela, a janela já abre com a vinda do Caio Henrique. A gente vai aguardar qualquer novidade adicional que a gente tenha sobre esse assunto, eu trago aqui pra vocês, beleza? Ah, e outra coisa, o Flamengo não tem só o Caio Henrique, tá? Não dá ainda pra considerar que ele é o plano A para lateral. O Flamengo tenta esse tipo de acordo para deixar já tudo costurado, não só com ele, com outros alvos também. O Flamengo vem tentando isso com o Matheus Bidu, com o Cuiabano, mas até o momento quem avançou mais, pelo que eu fiquei sabendo, é o Caio Henrique. Deixa nos comentários qual desses três você gostaria mais e se o Caio Henrique chegaria para jogar no Mengão. Eu acho que sim. Vamos passar agora aqui para falar sobre uma novidade importantíssima sobre Tati Castellanos. Informação é que ele e o staff continuam tendo conversas com o Flamengo recorrentes. E aí, a última troca deles aí deixou muito claro que ele, mesmo que o West Ham consiga escapar ali na última rodada na rabeira, do jeito que a única chance que eles têm de escapar é num finalzinho ali de liga, mesmo que o West Ham se mantenha na Premier League, na primeira divisão inglesa, ele continua tendo interesse de sair. Isso porque ele tem como uma grande prioridade na carreira ir para clubes que disputem títulos. Então, ele espera, ele vê com muitos bons olhos vir para o Flamengo. Ele tem uma relação com uma brasileira do Rio de Janeiro, inclusive, esteve aqui há pouco tempo, já vem sempre falando essa vontade de jogar pelo Flamengo, e agora, com essa nova informação, aumenta ainda mais as chances de chegar ao Flamengo. É claro que depende de acordo do Flamengo com o West Ham. Caso o West Ham caia para a Championship, para a segunda divisão inglesa,
aumenta a chance do Flamengo conseguir um acordo mais barato, porque aí vai ser útil ao agradável, porque o time vai precisar enxugar a folha salarial, vai precisar de dinheiro entrando, e aí o Flamengo consegue chegar a um acordo melhor. Se o West Ham conseguir se manter, se ele se mantiver na Premier League, aí a chance dele pedir um pouquinho mais, fazer um jogo mais duro, mas tudo a gente sabe que é sempre muito relacionado com a vontade do jogador, e a notícia que eu trago hoje é justamente relacionada a isso. O jogador tem vontade de vir para o Flamengo, mesmo que o West Ham sobreviva e fique na primeira divisão por lá. Vamos acompanhar, porque o negócio aos pouquinhos está esquentando e a gente vai trazer tudo o que chegar de informação para vocês, beleza? Vamos mudar agora aqui para falar do Everton Araújo. Antes de eu dar a notícia do interesse que tem alguns times tendo por ele renovou o contrato com a Adidas, ele tá com muita moral com a Adidas, apesar da torcida às vezes torcer o nariz com ele, inclusive eu às vezes dou uma cornetada. Ele é um dos volantes considerados mais promissores no mundo, jogador para posição. E ele renovou com a Adidas uma campanha global. E aí, nos próximos, firmou acordo global com a Adidas Football e passa a ser um dos rostos da marca nos próximos lançamentos. O jogador será utilizado como garoto propaganda em campanhas de chuteiras e novos produtos, em um vínculo com duração de 4 anos e alcance mundial. Tá aí o Everton Araújo com moral na Adidas e é um dos caras aí, ó, muito bem ranqueados como jogadores promissores no mundo, né? E aí, o que vem casando aí com essa informação? De que times que já tiveram interesse nele anteriormente, voltando a contatar o Flamengo para buscar aí informações sobre uma possível proposta que eles pretendem fazer já na próxima janela. Inclusive comentaram sobre isso num vídeo esses dias, não sei se foi ontem ou anteontem, e aí eu falei que, olha, faz sentido o que você está dizendo, eu só tô terminando de apurar para trazer aqui para vocês, que é justamente isso. Primeiro, o Bayer Leverkusen, que já chegou a demonstrar a vontade ali de pagar valores na casa dos 20 milhões de euros por ele, e aí o Flamengo naquele momento segurou, só que além dele, ele está começando a receber sondagens de clubes ali médios do futebol inglês, e também já chegou-se a falar sobre o interesse do Arsenal. Então, ele é muito observado, muitos clubes da Europa, com alguns, inclusive, já vindo de forma mais incisiva para uma proposta alta nessa janela de meio de ano. O Flamengo, ele não está 100% bloqueando as conversas, mas está deixando claro que só negocia a partir ali da casa dos 20 a 25 milhões de euros. E aí, por que no início do vídeo eu falei que o Flamengo pode trocar o Everton Araújo pelo Danilo? Justamente por isso. O Flamengo faz esse jogo para ganhar uma grana pesada com a venda do Everton Araújo e praticamente pegar esse dinheiro, oferecer para o Botafogo e trazer o Danilo, porque apesar dele não ter um ganho financeiro, porque os jogadores vão ter valores parecidos, ele entende, e eu concordo, que vai ter um grande ganho técnico. Então, deixa nos comentários o que você acha se o Flamengo fizesse esse movimento aí. Negocia o Everton Araújo, pega a grana e traz o Danilo. Por que eu tô falando de uma forma muito simples? Porque o Botafogo tá desesperado por dinheiro. Se o Botafogo conseguir manter o Danilo sem rescindir contrato por falta de pagamento de direito de imagem, que é uma coisa que pode acontecer, se ele conseguir manter, ainda assim ele vai estar desesperado por dinheiro. O Flamengo chega com 20 milhões de euros ali na mão para levar o Danilo. Acho difícil que eles não liberem. Então, é esse o movimento que o Flamengo tem aí em mente para fazer. E caso chegue de fato uma proposta robusta pelo Everton Araújo, deve realocar investindo no Danilo. Comenta aqui se você concorda, o que você acha sobre isso. Eu acho que seria sensacional. Comenta sobre isso, sobre as outras novidades. E você viu que hoje teve muita coisa. E tá vendo? Acho que já deu para você perceber que eu tenho trazido muita coisa antes dos grandes portais, até de alguns grandes influenciadores. Tá dando para se ligar que a informação aqui é quente. Então deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para todo dia você ficar informado com as notícias do nosso Mengão. Beleza? Por hoje era isso. Flamengo!